pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. E o mercado começa essa semana estendendo o movimento negativo da semana passada, que veio bastante influenciado pela alta dos juros futuros nos Estados Unidos e também pela tensão no conflito lá em Israel. Na Ásia, hoje, o fechamento foi negativo. O mercado por lá deve ficar de olho nos indicadores econômicos que vão sair nessa semana no Japão, na Coreia do Sul e também na Austrália. Lá na Europa, o movimento também é de baixa, com o mercado europeu de olho na decisão de juros do Banco Central, que vai acontecer nesta quinta-feira, com a expectativa de manutenção para a taxa de juros na Europa na reunião dessa semana. Lá nos Estados Unidos, a semana passada fechou negativa para todas as bolsas. O Dow Jones caiu 1,6%, S&P caiu 2,3% e o Nasdaq acumulou uma queda de 2,9% na semana. O conflito lá em Israel segue sendo um vetor bem importante de risco, o que vem afetando o preço das commodities, principalmente do petróleo, o que acaba impactando na expectativa de inflação. O destaque de agenda por lá ficou para a fala do presidente do Fed, o Jerome Powell. Ele falou na quinta-feira e mencionou que a economia americana vai precisar desacelerar para a inflação cair para a meta, que é de 2% ao ano. No geral, o mercado ainda segue precificando mais uma manutenção na taxa de juros na decisão do dia 1º de novembro, mas segue em dúvida sobre as decisões para dezembro, principalmente. Bom, a taxa de juros de longo prazo lá voltou a subir, com destaque para os títulos de 10 anos da dívida americana, que chegaram a bater os juros de 5% no anualizado. Acabou voltando um pouco, fechou na sexta-feira nos 4,92, mas ainda assim um patamar bastante alto. Na temporada de resultados, mais de 17% das empresas do S&P já reportaram seus balanços, 74% delas superando o consenso, segundo a Bloomberg. Nessa semana, a temporada de resultados lá vai ganhar bastante volume, com destaque para Microsoft, Google, Visa, Coca-Cola, Meta, Amazon, além das empresas do setor de energia, a Chevron e a ExxonMobil. Fora isso, também vai sair PMI de manufatura americano e sai também a primeira prévia da publicação do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos. Na sexta-feira, a gente também vai ter um indicador importante, que é a inflação medida pelo PCE e que, claro, pode mexer com as expectativas nas taxas de juros futuros. Bom, vamos atualizar aqui os índices agora. S&P futuro está caindo 0,7, Eurostock 600 está caindo 0,8, FTSE de Londres está caindo 0,7 também. No Japão, o Nikkei fechou com queda de 0,8% e na China o Xangai Composite caiu 1,47% hoje. O DXY, dólar index, está subindo 0,06% e os juros de 10 anos do mercado americano subindo mais uma vez, alta de 1,9%, passando da marca dos 5%, cotado agora a 5,01% no anualizado. O petróleo está caindo nessa manhã, o WTI está caindo 0,47% agora, cotado a 87 dólares e 66 centavos o barril, enquanto o Brent está caindo 0,33% e está cotado a 91 dólares e 86 centavos o barril. Hoje o petróleo trabalha em queda depois de acumular uma alta na semana passada em função da tensão lá no conflito em Israel, o que ameaça envolver outros países produtores de petróleo, o que poderia afetar o lado da oferta da commodity. O minério de ferro caiu nessa madrugada lá na China. Lá em Dalian, hoje o minério desvalorizou em 2,45% e terminou a sessão cotado nos 114 dólares e 14 centavos a tonelada. Por aqui, o Ibovespa na semana passada seguiu o movimento negativo lá de fora, fechou a semana com queda de 2,2%, terminou a semana nos 113.155 pontos. Na semana o dólar também caiu 0,9% e fechou nos R$ 5,03 a última cotação. A curva de juros por aqui ficou estável nos vencimentos mais curtos, mas na parte média e na parte longa da nossa curva o movimento foi de alta, acompanhando também a curva americana. Nos dados de serviço referente ao mês de agosto, o número veio com uma queda de 0,9%, enquanto o consenso apontava para uma queda menor de 0,4%. As vendas do varejo e o BCBR também vieram abaixo do esperado, o que reforçou um cenário de desaceleração na atividade econômica aqui a partir do segundo semestre desse ano. Para o time aqui da XP, a expectativa ainda é de um crescimento para o nosso PIB em 2023 de 2,8% e uma alta de 1,5% para o PIB no ano que vem. Na parte política, os investidores aqui estão de olho na reforma tributária no Senado, que vem tramitando, mas pode acabar ficando para novembro. E na Câmara dos Deputados, essa semana deve ser votada a lei de tributação das offshores e dos fundos exclusivos. A expectativa é para terça-feira. Bom, e nessa última semana, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele disse que os novos nomes para o Banco Central devem ser apresentados nesses próximos dias. No corporativo, o destaque ficou para a queda das empresas que são mais sensíveis às taxas de juros, em especial o setor de varejo, com Magazine Luiza caindo 15% no acumulado da semana.
Já do lado positivo, a Embraer foi a empresa que mais subiu no nosso índice Bovespa, acumulou uma alta de 4,4%. E para fechar, na agenda dessa semana, o destaque deve ficar para o IPCA 15 do mês de outubro, que vai sair na quinta-feira. A projeção do time da XP é de que o número venha com uma alta mensal de 0,17%. Fora isso, também vão sair dados de arrecadação federal e resultado primário do nosso governo. Bem, esses são os destaques para hoje, para essa semana. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.